Bom, vamos lá. Retornando aí para os nossos estudos, nós agora vamos estar conversando a respeito uma introdução. Vamos fazer uma introdução lá na questão do júri. Vou fazer uma abordagem rápida lá da primeira fase, lembrando que o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, então nós temos a primeira fase, onde ocorre lá a ideia do inquérito, que pode ter ou não, vem a denúncia, recebimento da denúncia. Você apresenta a defesa preliminar, o juiz vai enviar para o MP, vai, enfim, se as partes requererem diligências, vai sanear o processo, vai marcar uma audiência de instrução e julgamento, onde vai ser ouvida a vítima, se ela não estiver morta, claro. As testemunhas de acusação, se tiver peritos para ser ouvido, vai ser ouvido, testemunhas de defesa, interrogatório do réu, se você optar por isso, debates e uma decisão do juiz. De uma das possibilidades dessa decisão, que são na realidade quatro, é a impronúncia, a desclassificação do crime, a absolvição sumária ou a pronúncia. O que nos interessa aqui para esse momento, para ingressarmos de uma forma direta, que esse é o nosso objetivo, que é a segunda fase, imaginemos que o seu cliente seja pronunciado. Você recorreu, transitou julgado, de qualquer jeito vai ter o plenário do Tribunal do Júri. Assim que transita em julgado essa decisão do juiz, o juiz vai abrir prazo para você, tanto para a MP quanto para você, apresentarem a petição do artigo 422, em que você vai rolar as testemunhas que você pretende produzir em juízo. São cinco testemunhas por fato. Então, se seu cliente, por exemplo, estiver respondendo só por homicídio, você vai poder rolar cinco testemunhas. Na primeira fase são oito. Então, preste atenção. Já nessa petição, você vai rolar as cinco melhores testemunhas que você já presenciou da primeira fase. Se seu cliente estiver respondendo por um estupro e um homicídio, um roubo e um homicídio, um furto e um homicídio, você pode rolar até 10 testemunhas, porque esse número de testemunhas é referente por fato, ok? Arrolado essas testemunhas dentro da sua petição, você vai fazer requerimentos de produção de provas que você quer, juntada de documentos. Se você pretende passar vídeos referente ao fato, se você quer diligência, perícia, tudo esse é o exato momento que você tem que fazer. Assim como o MP também vai fazer. E uma vez realizada essa petição, atendidos os requisitos, os requerimentos que vocês fizeram para o juiz, uma vez realizado essas provas, saneia o processo e designa a instrução de julgamento, a instalação do júri, ok? A sessão de julgamento. Então a gente vai ter lá a sessão de julgamento. Bom, vamos falar primeiro do papel do juiz. O papel do juiz aqui é presidir a audiência, tá ok? Ele não vai decidir se o sujeito, nessa fase, se ele é culpado, se ele é inocente, nada disso. Ele vai presidir. O que seria esse presidir? Ele vai fazer todo o trabalho necessário para que tanto o Ministério Público, Defesa, possam ter condições, pelo menos é o que a lei fala, de igualdade para realizar os seus trabalhos. Ele vai estar fiscalizando a atuação do MP da Defesa, ele vai manter a ordem, é ele que, num determinado momento, a gente vai ver, vai realizar a quisitação, é ele que vai estar controlando a questão do sorteio de jurados, é ele que vai manter a ordem ali dentro do plenário. Uma vez terminada essa fase, né, dos debates, e uma vez que os jurados forem consultados se estão aptos a decidirem a causa, vai ser realizada a quisitação, vai ser feita a votação, e aí os jurados que vão decidir se o réu deve ser absolvido ou condenado. Independente do réu ser absolvido ou condenado, quem decide, quem realiza, quem formula, quem faz a sentença ou de absolvição ou de condenação é o juiz presidente, ok? Então, se for absolvição, o juiz vai fazer uma sentença absolutória confirmando a decisão de jurado. Se for de uma sentença condenatória, ele vai realizar a sentença condenatória aplicando a dosimetria da pena,
uma vez que os jurados decidiram pela condenação do réu. Então, papel do juiz aqui é exatamente esse. Ele vai fiscalizar o trabalho das partes, tentar manter a ordem. Porém, lembre-se, você na defesa você tem o princípio da plenitude de defesa. Então, lá o juiz deve interferir o mínimo possível quando as partes estiverem lá nos seus embates, que isso vai acontecer, para que o processo possa tramitar de uma forma até célere, que vai ser difícil, mas dentro da possibilidade, e principalmente para que não interfira na ideia dos jurados, ok? Então o juiz está ali para evitar que existam nulidades, tanto por parte do Ministério Público, tanto como por parte da defesa, tanto por parte dos jurados. Enfim, o objetivo dele ali é manter a ordem dentro da legalidade que a gente observa e que o Código de Processo Penal determina, ok? A defesa. Bom, você já sabe que o Ministério Público denunciou o seu cliente pelo crime X, Y, Z, com qualificadoras ou não. Então você já tem uma noção de como será a acusação ali dentro do plenário do Tribunal do Júri. Até porque você já fez a primeira fase, e se você não atuou na primeira fase, estiver atuando só na segunda fase, porque é comum isso acontecer, muitos advogados criminalistas só fazem até a primeira fase e não fazem o plenário, por uma série de circunstâncias. Ou porque não se sentem à vontade, ou porque não gostam, ou porque não estão preparados, ou porque ficam nervosos. É uma opção de cada um. Então, se você estiver lá no plenário, significa dizer que, no mínimo, ou você atuou já desde a primeira fase, você está acompanhando esse processo, ou você, no mínimo, assumiu já na segunda fase e já estudou bem esse processo. Então, em regra, nós temos uma grande vantagem, né, num determinado momento desse processo, na segunda fase. É que o promotor de justiça, em regra, ele não sabe muito qual é a sua tese defensiva, até porque você pode mudar ela pelo princípio da plenitude de defesa que nós vamos estar vendo mais à frente. Então, a gente consegue, né, tentar de alguma forma surpreender o promotor de justiça, enquanto o promotor de justiça não pode surpreender a gente, tá ok? Ele tem que manter a base de acusação dele em cima da pronúncia e já não mais da denúncia. A denúncia é o ato da acusação. Porém, o que vai prevalecer é a decisão de pronúncia. Se tiver duas qualificadoras, ele vai ter que tratar daquelas duas qualificadoras. Se ele denunciou com três qualificadores e o juiz entendeu e pronunciou o réu como homicídio simples, ele não vai poder lá no plenário abordar qualificadores, porque o que vai ser parâmetro e um cabresto para o Ministério Público atuar é o limite da pronúncia, ok? Essa pronúncia ela pode ter sido já transitada e julgada com a decisão do juiz, ou essa pronúncia ela pode ter sofrido alterações ou não em razão de um acordo advindo do Tribunal de Justiça, caso as partes tenham recorrido e tenha sido dado ou não provimento a esse recurso. Certo é que o que vai balizar a atuação do Ministério Público é o quê? É a decisão de pronúncia, independente se ela foi modificada ou se ela vem de um acordo que foi modificado ou não pelo Tribunal de Justiça. Parâmetro do MP é esse. Seu parâmetro você pode criar a tese defensiva que você quiser. E é isso que nós vamos estar abordando aqui com o objetivo de te orientar as melhores teses, como você pode fazer isso, você pode inovar ou não nessas questões. Então já preste atenção no seguinte, você que que já vai atuar lá no plenário, você já tem uma certa vantagem sobre o promotor de justiça. Por quê? Porque você já leu o processo, já tem a noção do que ele vai provavelmente sustentar no plenário e você já está se preparando para combater aquilo que ele vai apresentar e também se preparando para apresentar aquilo que você pretende de defesa para o seu cliente. Se vai ser uma tese defensiva, se vai ser duas, se vai ser três, isso é você que vai decidir e a gente vai estar analisando isso aqui. Outro detalhe, caso, né, você comece com uma tese defensiva e depois pretenda e queira mudar essa tese defensiva, nós chamamos isso tecnicamente de inovar a tese defensiva em qualquer fase lá do plenário do Tribunal do Júri, até na tréplica,
é permitido. Por quê? Por causa do princípio da plenitude de defesa. A defesa é plena, é muito mais do que ampla. Então, ampla defesa é algo que a gente já tem uma possibilidade de utilizar de recursos e mecanismos de forma mais ampla para defender o réu. No plenário é plenitude. Então você pode rolar no chão, simular, apresentar diversas provas, enfim, inovar teses que você começou com uma tese X e agora está indo para outra. Você pode fazer o que você quiser nesse sentido, ok? Vai ser um diferencial seu. Isso é você que vai escolher, que a gente vai estar abordando diretamente lá. O importante aqui é que você já tenha já uma base do que você vai trabalhar no plenário do Tribunal do Júri. Então, se você atuou na primeira fase, você teve a sua estratégia e você pode mudar na segunda fase essa estratégia. Se não foi que você atuou na primeira fase, você pode manter a ideia do colega que atuou ou pode também inovar. Isso vai ficar a seu critério. Para que você possa fazer isso de uma forma mais segura, coerente, convincente aos jurados, na realidade você precisa ter habilidades. Que habilidades são essas? Habilidades técnicas, habilidades jurídicas, habilidades vindas de outras searas, de outras ciências, tal como persuasão, oratória, lógica jurídica, argumentação jurídica, para que você possa mudar essas versões ou essas formas de tese defensiva sem criar dúvida no jurado e se levar para eles a certeza do porquê você está fazendo isso. Você precisa ter essa habilidade e isso você vai ganhando aos poucos com o seu atuar. No nosso curso completo, nós temos lá diversos módulos sobre isso, material didático para você baixar, enfim. Nós vamos abordar isso aqui também. Só estou dizendo que se você quiser se aprofundar ainda mais, como eu já falei anteriormente na nossa aula de apresentação, você tem o nosso curso completíssimo sobre Tribunal do Júri, ok? Depois você entra aí na nossa página, vai estar aqui no link, você vai ter acesso, mas é www.juriemfoco.com.br. Entra na nossa página, você vai avaliar lá, tem até o chat GPT. Eu criei diversas prompts e diversos GPTs para te auxiliar na atuação. Mas voltando aqui o que a gente está falando, o seu momento de você começar a ingressar lá no plenário do Tribunal de Júri já tem que estar totalmente já embasado, fechado. Então você não vai poder ir para o plenário do Tribunal do Júri sem ter a certeza do que você vai fazer, como deve fazer, estar preparado para mudanças que podem acontecer e que você vai precisar fazer e fazer adaptações. Então, vejam que lá no plenário do Tribunal do Júri, quando nós vamos para o plenário do Tribunal do Júri, nós vamos sim preparados. Mas nós vamos preparados para realizar uma forma de trabalho, mas também temos que ter a preparação de saber modificar essa forma de trabalho, tal como mudar a tese defensiva, de acordo com o que pode acontecer lá no plenário do Tribunal do Júri. Porque daqui a pouco eu vou estar falando para vocês como que vai acontecer esse procedimento lá no plenário do Tribunal do Júri, o que vai acontecer, por isso que tem essas variações. Ok? Então, muito cuidado quando você estiver atuando já lá no plenário do Tribunal do Júri. Então, o que você tem que fazer? Você já tem que ir focado com com a sua preparação, principalmente com um fortíssimo conhecimento técnico jurídico de processo penal, fora as outras ciências, mas conhecer e muito de forma assim absoluta o processo, saber tudo sobre o processo, onde estão as provas, quem disse o que, quem está mentindo, quem é uma testemunha fraca, quem é uma testemunha forte, quais são as provas contundentes contra o seu cliente, quais são as provas que você pode e deve explorar a favor do seu cliente. Isso não tem como você não estar preparado. Isso é algo que tem que ser assim, ó, automático. Aconteceu, você lembrou. Ah, falaram alguma coisa, você lembrou. Ah, eu preciso fazer uma pergunta e já tem que estar preparado para a resposta dessa pessoa. Que dessa resposta eu posso fazer uma outra pergunta que eu já criei ou eu vou ter que criar na hora. Por quê? Porque lá vigora o princípio da oralidade e da dinamicidade. Então eu costumo falar isso para os alunos que no
plenário do Tribunal do Júri, você já tem que entrar lá com 220 ligado. Bota a mão lá na tomada, toma logo um choque para ficar bem atento. Toma bastante café, leva chocolate para comer. Você é a única pessoa que tem que estar atenta a tudo que vai acontecer. Por quê? Porque ela tudo é oral e tudo é dinâmico, tudo está acontecendo muito rápido. Então você tem que estar atento para poder acompanhar e poder se desenvolver da melhor forma possível, ok? Daqui a pouco a gente está retornando para falar mais sobre a sua atuação, em que você vai ter um destaque completo e vai ter êxito na sua atuação, alcançando os resultados que você quer. Daqui a pouco a gente está de volta.